Beleza, galera do sexto ano, tranquilo? Então, eu tô aqui para falar para vocês que a gente vai trabalhar a semana 4, né, desse processo das aulas via vídeo. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da apostila 2, beleza, galera? Tá? Que ela pode ser encontrada virtualmente no site Plural. Bom, o que a gente vai abordar nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos primeiros povos da América, os primeiros povos americanos que colonizaram o continente americano, tá? É muito utilizado, por exemplo, a expressão falsa, né? Daquela falsa ideia, tá? Muito pela questão do processo cultural do seguinte: quem nasce nos Estados Unidos é americano. Galera, só fazendo uma correção, beleza? Todo mundo que nasce no continente americano é o quê? Americano. Inclusive a galera que nasce nos Estados Unidos, eles também são americanos, não somente eles são americanos. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou americano? Claro que eu sou americano, eu nasci no continente americano. Por isso nós vamos estudar agora também um pouquinho sobre os povos que colonizaram o nosso continente americano, beleza? Bom, olha só, o povoamento da América, tá? Ele começou, segundo algumas teorias, de duas maneiras, tá? O deslocamento, né, se deu desde a da pré-história. A gente tem que lembrar que inicialmente vivia-se no período chamado Paleolítico, onde as pessoas eram nômades. Depois, essas pessoas nômades, elas começaram a se fixar, formado, no caso, o sedentarismo, através da Revolução Neolítica, criação de animais, criação da agricultura, observação dos astros e por aí vai, que a gente já viu isso várias vezes em sala de aula também, e vimos também na última videoaula. Bom, então, esse deslocamento desses grupos nômades também, eles saíram da África, foram para a Ásia em busca principalmente de alimentos e também de carne animal. Bom, ocorre no período, tá? Essa primeira teoria, no período chamado de glaciação. O que é glaciação? É uma parte que ligava, né, o continente asiático ao continente americano teria ficado congelado, então facilitou a travessia do homem, né, do continente asiático para o continente americano em cima de barreiras de gelo, né? Que torna uma ponte natural, permitindo que os homens cheguem primeiramente no extremo continente americano, onde hoje ele seria o Alasca. Outros grupos teriam chegado pela segunda teoria, tá? Que alguns historiadores chamam de teoria da travessia, tá? Outros chamam de teoria transoceânica, onde eles vieram, né, basicamente da Austrália, Nova Zelândia, pequenas ilhas chamadas de Polinésia Francesa, até chegar à costa do Chile, que é a parte oeste do continente americano. Então essas duas teorias, a chegada pelo Alasca e a chegada pelo Chile, beleza? Essas novas teorias, no caso, elas existe uma divergência em relação a essas duas teorias, porque muitas pessoas não acreditam que os historiadores, arqueólogos, não acreditam que as duas tenham acontecido ao mesmo tempo. Claro que é muito complicado, muito difícil isso na verdade, já que não havia também comunicação. E além disso, não se sabe qual era a mais velha, a mais antiga até então. Até hoje rola essa dúvida em relação de se o homem teria chegado pelo Estreito de Bering, é a mais antiga, ou se teria chegado pelo Chile, é a mais antiga. Bom, existem essas divergências. Segundo a teoria de Clovis, a ocupação do continente teria acontecido por volta de 12 mil anos atrás, de norte para sul, ou seja, eles chegaram pelo Estreito de Bering, tá? E vieram colonizando onde hoje é o Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e por aí vai até chegar, por exemplo, no Brasil, ok? Em todo o continente americano. Novos estudos apontam fontes materiais para a ocupação por volta de 25 mil anos atrás, em diversas partes do continente. No Brasil, inclusive, galera, os estudos da região chamada Serra da Capivara, realizados pela historiadora Niede Guidon, né, afirma que o povoamento do continente pode ter acontecido um pouco mais anteriormente aos 25 mil anos, há 50 mil anos atrás. Ela encontrou resquícios, né, de que, segundo ela, não é um fogo espontâneo, foi um fogo provocado por algum ser humano, então que comprova, no caso, a teoria dela, de aproximadamente 50 mil anos atrás, o homem ter chegado aonde, né, no continente americano. Prova disso também, que acaba por colaborar com essa questão, né? O achamento, como eles gostam de dizer historicamente, né? Eles teriam encontrado a Luzia, né? Luzia, né? Ou Luísa, né? Não é Luísa, não.
Luzia, perdão, galera, né? O fóssil humano mais antigo da América do Sul. Em 1975 foi encontrado um fóssil feminino no sítio arqueológico chamado Lagoa Santa, tá? Em Minas Gerais. Esse fóssil representava traços africanos e foi chamado de Luzia, não Luísa, pelo amor de Deus, tá? Não é o nome das pessoas. A descoberta de Luzia fortaleceu a teoria da ocupação da América, que ocorreu em diferentes correntes migratórias. O que significa isso? Significa que não houve só uma corrente, ou seja, um grupo que veio para cá. Vários grupos vieram para cá. As primeiras migrações do continente americano aconteceu no povoamento da América, que se iniciou com grupos nômades e caçadores, aquela galera do Paleolítico, tá? E também coletores. Gradativamente, esses grupos nômades se tornaram sedentários pela questão da necessidade de quê? De não ficar correndo o dia todo atrás do seu alimento, tá? E não depender apenas da ação da natureza para que eles conseguissem se alimentar. Ocorreu também a estrutura das chamadas sociedades pré-colombianas. Chamamos de sociedades pré-colombianas todas as sociedades que são consideradas existenciais, ou seja, né, que nasceram antes da chegada do cara que colonizou a América, né, chamado Cristóvão Colombo. Tá? Bom, as sociedades, elas são várias, formam inúmeras, como, por exemplo, a parte da América do Norte e da América Central, que é esse ponto que a gente vai dar a ênfase agora. O continente americano, ele apresentava uma diversidade de espaços geográficos muito grande, a oferta de muitos recursos naturais. Isso teria traído, por exemplo, vários grupos a virem para cá. Povos pré-colombianos habitavam a América antes, como eu disse, da chegada dos europeus, principalmente de Cristóvão Colombo. Aí eu vou dar um destaque, por exemplo, fazendo da parte norte para a parte sul, tá? Mas hoje eu vou parar na parte central, tá? Que seria ali do Caribe. Bom, e depois eu vou trabalhar a parte com vocês da América do Sul, dos povos indígenas, ok? Sioux, Apaches e Anasazi ou Anasazi, tanto faz, né? Depende da sua pronúncia. Os Sioux habitavam a América do Norte como nômades e viviam basicamente da caça de búfalos, ou seja, eles eram caçadores. Os Apaches desenvolveram uma agricultura e praticavam a caça e a coleta. Então, galera, os Sioux, por exemplo, inicialmente eles eram basicamente o quê? Viviam com os povos paleolíticos. E já os Apaches, eles tinham práticas paleolíticas e tinham práticas neolíticas também, beleza? Bom, usavam algodão na produção de roupas e tapetes, tá? Ou seja, da tapeçaria. Os Anasazes ou Anassazes desenvolveram uma sociedade cercada de mistérios e viviam em cavernas artificiais construídas em encostas ou paredões rochosos, o que permitia uma maior segurança para eles, principalmente em relação a ataques de animais de maior porte, tá? Tipo búfalo, né? Os Inuites, os Mohawks e Moicanos, né? Moicano é aquele tipo de corte de cabelo, esse tipo de corte de cabelo ele foi inspirado nos indígenas estadunidenses, tá? Professor, não é americano, não. Galera, já disse, americano é quem nasce no continente americano. Eles também são, né, americanos, mas hoje nós habitualmente na história chamamos ele de estadunidenses, ok? Beleza? Os Mohawks e Moicanos viviam na costa leste. Onde é a costa leste, galera? A costa leste é que é banhada pelo Oceano Atlântico, tá? E praticavam agricultura, caça nas florestas e habitavam locais e moradias coletivas, tá? Ninguém tinha basicamente uma casinha certinha não, tá? A galera vivia meio que na liberdade. Os Inuites são conhecidos como esquimós pela gente, né? Daqueles famosos desenhos da Disney, etc e tal. Se fixaram na região do Círculo Polar Ártico e adaptaram-se ao clima gelado. Construíram, no caso, caiaques de pele de animais e utilizavam trenós puxados por cães, lobos e produziam instrumentos de ossos ou animais do Ártico. Uma curiosidade, por exemplo, quando eu era criança, eu não sempre me perguntava o seguinte, por que o cara tá no gelo e ele constrói uma casa de gelo? Não vai ficar gelado, né? A teoria seria essa. Mas é que nessa região venta demais. E o que eles faziam? Eles construíam esses iglus, né? Para entrar, logicamente, dentro do iglu e eles terem, no caso, um aquecimento corporal com as peles dos animais, eles conseguirem deixar o corpo deles mais quente dentro do iglu do que fora do iglu. Por isso que você não deve pensar que é tudo gelado lá fora e dentro a mesma coisa. Não. Na sociedade da chamada Mesoamérica, que chama Meio da América, nós temos, por exemplo, a parte das sociedades nativas, tá?
destaque para algumas, tá? Principalmente em relação à estrutura do Estado, à prática da agricultura e as trocas comerciais. Vejam que a base da economia dessa galera toda que a gente está falando aqui agora é o quê? Agricultura. Sociedades olmecas desenvolveram-se por torno de 12 mil anos antes de Cristo. Eles ficam aonde hoje é o estado o país do México, beleza? Se desenvolveram por volta de 12 mil anos antes de Cristo, produziam grandes cabeças de pedra, tá? Cabeças de pedra grande mesmo. Para você ter ideia, eu tive a oportunidade de visitar no Museu da Cidade do México. Uma cabeça de pedra tem em torno de 1,80 m a 2 metros de altura. Só a cabeça dos olmecas. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, dá uma pesquisada no Google, ou dá uma googada, né? Para você ter ideia do tamanho da cabeça dos bichinhos, né? Ou seja, de pedra. Bom, tinha uma escrita pictográfica, né? Ou seja, baseada em desenhos, criaram um sistema numérico baseado em símbolos, foram os primeiros a construir pirâmides na América, mas as pirâmides não são no Egito, professor? Então, galera, isso não é exclusividade dos povos egípcios, outros povos também praticavam a questão da construção de pirâmides. A religião olmeca era politeísta, tá? Com divindades ligadas a elementos da natureza, ou seja, né, eles adoravam vários deuses, tá? Quando a gente fala de Deus, de politeísmo, a gente vai ter sempre isso na cabeça. São povos que adoram vários deuses, não apenas um deus. Quando adorar apenas um deus, a gente vai chamar isso de monoteísmo, beleza? Isso é, no caso, um conceito histórico, galera. E os caribes, né? Que por volta de 5 mil anos de Cristo, tá? Esses povos viveram na América Central e migraram para ilhas do Caribe. Os nativos dos Caribes viviam em aldeias, praticavam antropofagia. O que é isso, né? Eles comiam a carne do outro ser humano, Mas o que? Eles comiam a carne, mas tipo assim, até o final de semana eu não vou fazer nada, eu vou matar você, eu vou fazer um churrasco. Não, galera, não é isso. Eles comiam porque eles acreditavam que comendo, por exemplo, o coração, eles iam conseguir mais força, os braços, eles iam conseguir mais força no braço. Eles não tinham uma ciência para provar que existem vitaminas ou outras coisas mais, outros elementos para você se alimentar e conseguir força nos braços. Eles acreditavam que, por exemplo, se tivesse um guerreiro muito forte, eu matasse esse guerreiro, eu comesse o braço dele e meu braço ia ficar forte igual o braço do guerreiro. Então, o conceito de canibalismo aqui, o conceito de antropofagia, não é um conceito qualquer, é um conceito de religião, está ligado, ou seja, atrelado ao processo religioso, beleza? Galera, eu vou dando uma pausa por aqui nesse momento, tá? Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre as sociedades da América do Sul e também sobre os povos nativos brasileiros. Qualquer tipo de dúvida, pergunta, questões, indagações ou esclarecimentos que venham a ter em relação a esse vídeo, por favor, entre em contato com armando.is@apvix.com.br. Espero vocês, galera. Valeu, bons estudos. Até mais.